de endoscopia porque estava reclamando da dispepsia. Terminou, tinha uma lesão vegetante no estômago, foi biopsiado, é um adenocarcinoma. Resumindo. O paciente está com a proposta agora de fazer uma gastrectomia, proposta curativa. É um paciente assintomático, cardiovascular, ele é sedentário, não faz esforço devido a uma artrose de joelho. É hipertenso, diabético, dislipidêmico, pacote completo. Tem uma história já de 3 anos atrás, ter tido um infarto sem supra, que foi submetido a angioplastia de DA terço médio. E ano passado chegou inclusive a fazer uma cintilo, porque estava fazendo uma dor torácica atípica e tal, mas cintilo não mostrou nada demais não. Cintilo sem isquemia, fração de ejeção de 55%. Desde então, o paciente está sem mudança no quadro clínico, né? Tá de boa, sem reclamar de dor torácica, nada do tipo. De medicação, o que é que ele usa? Aspirina, um comprimido por dia, losartana, 50 mg por dia, atenolol 25 duas vezes, Glifage XR, Jardiance, 25 mg por dia, né, empagliflozina, e atorvastatina, 40 mg por dia. Como é que eu faço para avaliar esse caso de uma forma sistematizada para não esquecer nada? Então, primeira coisa, né? IEBA, I de isquemia, tenho que pedir ou não tenho para esse paciente? Vamos ver. De estatina, o paciente já usa, o que é que eu faço? Vamos ver. Endocardite, profilaxia, preciso? Vou discutir. B de beta-bloqueador, paciente já usa, mantenho, diminuo, suspendo. A de antiagregante, paciente usa aspirina, mantenho, suspendo, quantos dias antes. E A de anticoagulante, paciente não usa anticoagulante pleno, nem tem indicação, mas tem indicação de profilático. Vamos ver tudo direitinho. Então, primeiro, preciso pedir teste para isquemia para esse paciente? Então, vamos lembrar, né? Sempre lembrando o algoritmo. É uma cirurgia de urgência ou emergência? Porque se for, eu não vou pedir, eu vou mandar o paciente direto para a cirurgia. Não, não é. É uma gastrectomia eletiva, né? Enfim. Segundo, o paciente tem doença cardiovascular grave, tipo síndrome coronariana aguda nos últimos 2 meses, insuficiência cardíaca descompensada, PA pipocada acima de 180 por 110, síndrome aórtica aguda, todas aquelas situações que a gente falou. Se tiver, tá suspensa a cirurgia, eu vou ter que arrumar o coração antes. Não, não é o caso. O paciente tá de boa, tudo estável, né? Não, tirando esses dois aqui, qual é o próximo ponto? Eu tenho que estratificar o risco cardiovascular desse paciente, né? E aí, se o risco for baixo, eu não vou pedir nada. Se o risco for moderado ou alto, eu posso considerar a prova de isquemia. Se for uma cirurgia vascular arterial, não é o caso desse paciente, não é o caso. Ou, se for uma cirurgia de risco intermediário, o paciente tiver baixa capacidade funcional. Parou aí. Por quê? Porque esse paciente aqui é a cirurgia de risco intermediário, né? É uma gastrectomia, cirurgia intracavitária, e o paciente tem baixa capacidade funcional por causa da artrose do joelho. Será que eu vou pedir? Não sei. Primeira coisa, eu tenho que calcular o risco, né? Se é baixo, moderado ou alto. Então, qual é o risco de complicação desse paciente? Tá aqui, vamos usar o LI, mais uma vez, para simplificar. Eduardo, podia usar o EMAP, podia usar o ICP? Pode. Todos esses scores são bons. Estou usando o LI aqui só porque fica mais fácil. Então, vê, paciente é coronariopata, sim. Paciente teve infarto, 3 anos atrás, ganha 1 ponto coronariopatia. Insuficiência cardíaca, não. O paciente não tem fração de ejeção preservada na cintilo, não tem nenhum quadro sugestivo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tal. Não tem. AVC prévio, tem? Não tem. Diabetes mellitus, insulina dependente? Não é. Usa metformina e empagliflozina. Não é insulina dependente. Creatinina maior do que 2? Não. Exame laboratorial normal. E a cirurgia é intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal? Sim. A cirurgia é intraperitoneal, então ele ganha 2 pontos. Se ganha 2 pontos, é porque o risco cardiovascular é intermediário ou moderado. Ou seja, eu voltando aqui para o algoritmo, eu teria um paciente de risco moderado e que eu poderia considerar uma prova isquêmica, já que ele está indo para uma cirurgia de risco intermediário e tem baixa capacidade funcional. Correto? Correto, poderia considerar. Contudo, você tem que ver o caso como um todo. O paciente fez teste não invasivo ano passado, não tinha isquemia e não mudou os sintomas. Acabou, está resolvido. As diretrizes botam isso. Se o paciente fez um teste não invasivo nos últimos 2 anos, ele foi normal ou de baixo risco, e o paciente não mudou o sintoma de lá para cá, está resolvido. Por quê? Porque probabilisticamente é pouco provável de ter aparecido alguma bronca nesse período de 2 anos nova, né? Então, se a cintilo, o teste ergométrico de 2 anos atrás era normal, a chance maior é que ele continue normal agora, a não ser que tenha aparecido algum sintoma novo. Digamos, o paciente fez uma cintilo ano passado porque estava com a dor atípica, a cintilo veio normal. Beleza, ótimo. Mas aí tem 2 meses que o paciente está com angina de livro. Vai ali tomar banho, tem dor, irradiação para mim superior esquerda. Não, alguma coisa, desde a cintilo, que era negativa, alguma coisa aconteceu que esse paciente está tendo dor aos mínimos esforços. Agora eu vou ter que avaliar de acordo com os guidelines de coronariopatia. Mas no caso desse paciente, que já era uma dor atípica, a cintilo veio negativa, e de lá para cá o paciente ficou assintomático, está resolvido. Está resolvido. Não tem por que você ficar irradiando, fazendo outra cintilo para esse paciente agora. Não tem por quê.
Primeira coisa. Segunda coisa, se o paciente fez uma revascularização completa nos últimos 5 anos, resumindo, está sem sintoma, também está resolvido. E esse paciente fez revascularização, não foi angioplastia, sim. Revascularização de qualquer tipo, seja percutânea, seja cirúrgico. Então, digamos que 3 anos atrás a angioplastia ODA, terço médio, não tinha lesão em nenhuma outra artéria, a angioplastia ficou boa para lá, inclusive o paciente já tem um acintilo normal, depois disso, né? Mas é isso, por que 5 anos? Principalmente quando a gente vai para a cirurgia, né? Os enxertos, pontos safena, eles tendem a degenerar bastante ao longo dos anos. Mas nos primeiros 5 anos, não. A patência é bem boa. Vai ficando muito ruim ali de 10 anos para frente. Então, se você fez uma revascularização completa, ou seja, não sobrou nenhum vaso ali para ser tratado, né? Você abriu tudo, no caso da angioplastia, ou colocou enxerto de mamário, ponto safena, para tudo o que precisava na cirurgia, e tem menos de 5 anos, o paciente está sem sintoma, capacidade funcional boa, também, teoricamente, não precisaria pedir teste não invasivo. Então, é aquele negócio, tá lá o fluxograma para ajudar, mas a gente sempre tem que ver o caso como um todo, né? Outra coisa, eu só vou pedir teste para isquemia caso, se ele venha positivo, isso vai alterar a conduta. Então, por exemplo, eu estou com um paciente com câncer gástrico. O pessoal da cirurgia disse, se a gente operar, em breve a gente consegue proposta curativa. Se ficar demorando, pode ser que perca, né, a proposta curativa. Ok. Digamos que esse paciente pedisse de teimoso, pediu um acintilo 9, veio com isquemia moderada, certo? Ou importante, vamos botar importante, veio com isquemia importante, ok. Eu vou mandar esse paciente pro CAT? Dá tempo para mandar pro CAT? Não, dá. Beleza, mandei pro CAT. Não, tá com a restenose tardia de estenta DA, eu acho que eu vou ter que botar fazer uma nova angioplastia. Se é restenose intrastente, por exemplo, eu não vou botar um stent não farmacológico, eu vou ter que botar um stent farmacológico, se possível mais moderno, enfim. Vou ter que passar um ultrassom para ver qual é o mecanismo, né, da restenose. Mas enfim, digamos que foi decidido que eu tenho que botar um stent farmacológico novo. Depois que eu boto um stent farmacológico novo, quanto tempo eu tenho que esperar para poder operar o paciente? No mínimo 3 meses, né? Eduardo, mas tem um stent sem polímero que pode esperar um mês. Existe, mas vamos fazer um raciocínio mais geral aqui agora, certo? De fato, existe stent sem polímero, as 2 marcas e tal. Vamos fazer um raciocínio mais geral. Stent farmacológico, no mínimo 3 meses. O ideal são 6 meses. Esse paciente pode esperar 3 a 6 meses para operar esse estômago. Não está parecendo uma boa. Definitivamente não está parecendo uma boa. Inclusive, o pessoal da cirurgia falou, Eduardo, 3, 6 meses pode ser que perca a proposta curativa do câncer, né? Então, você está com um paciente assintomático do ponto de vista cardiovascular, com fração de ejeção preservada, enfim, ou seja, todos os guidelines mostram que esse paciente não vai se beneficiar de fazer uma angioplastia, por exemplo. Para que você vai ficar cavucando esse paciente se ele está precisando operar um câncer com brevidade? Vai mudar sua conduta? Não, Eduardo, acho que não. Mesmo que eu veja uma bronca aí em artéria, em coronária, eu acho que esperar 3 a 6 meses para poder mexer nesse paciente é complicado. Vai pedir mesmo esse exame? Sinceramente, sempre avaliar caso a caso. Esse caso definitivamente não tem indicação, tem uma acintilo recente, negativa, a revascularização foi completa, não tem indicação. Beleza, Eduardo, mas veio. Então quer dizer que tudo bem, eu sei que o paciente tem um risco aumentado, né, de complicação, já teve infarto, etc. Eu vou fazer o quê? Vou fazer nada, vou ficar só olhando para ele para ver se ele vai infartar e pronto. Veja, você vai, tem as outras coisas que a gente vai comentar em relação à aspirina, estatina e tal, primeiro. E segundo, você vai monitorizar as complicações pré-operatórias, né? Como ele é de risco moderado, primeiro, está indicado você dosar uma troponina ultrassensível, idealmente, né? É o tipo certo de fazer, especificamente troponina T, no pré-operatório, para você ter um nível basal, e no pós-operatório, para você ver se flagra algum aumento de troponina agudo, né? Então é bom ter o do pré-operatório para servir como base para o pós-op. A gente sabe que pacientes coronariopata crônicos, como esse paciente, 10, 11% tem aumento de troponina ultrassensível basal no ambulatório e tal, né? Então, eu fiz uma troponina no pós-operatório, veio aumentado. Pô, será que já não era aumentado no pré-op? Não sei. Como é que eu faço para saber? Eu doso no pré-op. Além disso, eu vou ficar repetindo eletro diariamente para esse paciente. É crucial eu ter o eletro pré-op, né? Crucial, a gente viu. O seu eletro pré-op já tinha um infrazinho de ST de 1 milímetro ali. Na hora que eu estou comparando no pós-op e vejo que tá do mesmo jeito, eu fico tranquilo. Se eu não tivesse, eu podia ficar preocupado. Inflou aqui, parede lateral. Não, mas já tinha, certo? Então, vou deixar lá o eletro no prontuário do pré-op, a troponina no pré-op, vou fazer no pós-op e vou comparar. Vale a pena pedir pós-op UTI para esse paciente? Sim, pela diretriz, né? Paciente de risco moderado ou alto, coronariopata, vai fazer uma gastrectomia, que não é cirurgia pequena, bem interessante pedir vaga de UTI. Então, resumindo, e de isquemia, não vou pedir para esse paciente teste de isquemia.
Não vou pedir por todos esses motivos que a gente falou. Vamos seguir. É de estatina. O paciente usa estatina. Tem indicação, lógico, né? Paciente coronária pata e tal. Mantenho a estatina no período pré-operatório. Mantenho. Posso dar, inclusive, no dia da cirurgia sem estresse. Não vou suspender. Tem estudo que mostra que quando você suspende estatina, independentemente de pré-operatório, quando você suspende estatina num paciente que tem indicação da medicação, você pode ter, inclusive, entre aspas, meio que um efeito rebote. Pode ter aumento de risco isquêmico nas próximas semanas. É de endocardite. Tem indicação de profilaxia para endocardite? Não, não tem, né? O paciente não tem valvopatia, não tem cardiopatia congênita, nada do tipo. B de beta-bloqueador. O paciente usa beta-bloqueador já usa, né? De longa data. Tem indicação, tem indicação. Paciente pós-infarto, né? Tem vários estudos que mostram, sugerem diminuição de desfecho. Digamos que a frequência cardíaca esteja de 60, pressão de 120 por 80. Vou mexer nesse beta-bloqueador, vou diminuir a dose, vou aumentar a dose? Não, eu vou deixar quieto, não vou mexer. Eu vou dar, inclusive, no dia da cirurgia, o beta-bloqueador e segue o jogo. Não mexo. A de antiagregante, o paciente usa aspirina. E agora, como é que fica? Então vamos lá. Em relação a estatina e beta-bloco, a gente já viu. Em relação à aspirina, como é que fica? Então lembrar, né? Paciente que está usando antiplaquetário e vai para a cirurgia não cardíaca, você tem que ver com a indicação. É uma prevenção primária? Eu vou suspender, porque prevenção primária a gente não está nem usando a aspirina mais, né? De via de regra. E o estudo pós-2 mostrou que a aspirina, como esperado, aumenta o risco de sangramento maior no pós-operatório. Não vale a pena. Não, esse caso aqui é uma prevenção secundária. O paciente já teve infarto prévio. Então, eu vou manter, a não ser que o paciente vá para uma neurocirurgia, não é um caso, é uma gastrectomia, ou se for para um RTO de próstata, não é o caso, o paciente vai para a gastrectomia. Eu vou manter a aspirina 100 miligramas por dia durante o período pré-operatório. Eduardo, se o paciente usasse 300 miligramas por dia, aí não é o ideal. Aí você teria que baixar para 100, que é a dose máxima que a gente fala. Se ele tivesse, e a gente vai ver um caso depois disso, se ele tivesse estente recente ou síndrome coronariana aguda recente, etc., aí já tem uns filigranazinhos que a gente vai ver num caso mais para frente. E por fim, em relação ao anticoagulante, é aquilo, eu tenho que ver qual é o risco desse paciente ter eventos, né? E aí quando eu vou ver aqui, ele pontua 7 pontos, né? Tem neoplasia ativa, tem infarto de infarto, a idade já é um pouco mais avançada, então ele é de alto risco. Sendo alto risco, né? Tá aqui a recomendação do aplicativo, é a mesma da diretriz. Você vai juntar medidas mecânicas, tipo compressão pneumática intermitente, com heparina, com medidas farmacológicas, como heparina de baixo peso ou não fracionada, tá aqui. Você vai combinar os dois. Certo? O que fazer com os antidiabéticos desse paciente, né? Isso aí geralmente não é nem o cardiologista que vai indicar, mas vamos aprender também, é bom, né? O que fazer com os antidiabéticos? O paciente usa metformina e usa jardiance, empagliflozina. Então lembra, né? Metformina a gente deve suspender 24, 48 horas antes, porque o problema é que o paciente pode piorar a função renal no perioperatório. Disfunção renal com metformina aumenta o risco de acidose lática e a metformina tem um tempo de meia-vida mais longo. As outras medicações que não sejam essas que estão aqui no meio, incluindo a empagliflozina, você não vai administrar no dia do procedimento. Basicamente isso. Então, Sérgio José, a cirurgia vai ser na sexta? Então pronto, quando for na quarta, o senhor já não toma mais a metformina e a empagliflozina, toma quarta, toma quinta normal, na sexta não toma. Resolvido. Essa cirurgia aqui é eletiva ou é time sensitive, né? Então lembrando, é time sensitive, né? Porque ela é aquele eletivo, mas que tem uma certa necessidade de brevidade, porque é câncer. Então eu não posso esperar 3, 6 meses para operar esse paciente, né? Então a cirurgia é time sensitive. Qual o risco intrínseco do procedimento? O risco moderado, né? Ele nem é um procedimento de baixo risco, que são aquelas cirurgias mais simples, nem é um procedimento de alto risco, já que não se trata de uma cirurgia vascular arterial, nem cirurgia de urgência, nem cirurgia de emergência. Então é um risco moderado. Como é que ficaria a conclusão desse pré-operatório? Poderíamos escrever algo do tipo: paciente de moderado risco de complicações cardiovasculares perioperatórias, está estável em relação às comorbidades cardiovasculares, possui prova para isquemia com menos de 2 anos sem alterações isquêmicas, por isso não tem necessidade de outros exames antes da cirurgia. É recomendado pós-op um TI com dosagem de troponina ultrassensível e realização de eletro diariamente até o terceiro PO. Poderia até botar aqui para dosar a troponina ultrassensível no pré-op também. Recomendo manter a aspirina após discussão com o cirurgião. É sempre de bom tom, né? Você dizer isso, né? Porque é o cirurgião que vai estar operando e tal. Manter a aspirina. Poderia botar também, manter estatina, manter beta-bloqueador. Geralmente estatina, beta-bloqueador, essas coisas o pessoal mantém, não tem muita dúvida não. A aspirina é bom deixar escrito de forma clara. Manter a aspirina. Porque senão pode ser que o pessoal chegue lá e suspenda. Então, um caso bem interessante é, vamos ver agora o desdobramento desse caso. Digamos que o paciente dosou a troponina T ultrassensível no pré-op e veio de 10 nanogramas por litro. Normal, o paciente 99 é de 14, ou seja, está normal.
No intra-op sangrou um pouco mais do que esperado, teve hipotensão que foi rapidamente corrigida, beleza. No pós-op, sem maiores intercorrências. Eletro mantido, e aí a gente dosa, como recomendado, tropo no primeiro, segundo DPO e vem. Tropo no primeiro DPO de 20, né? Ou seja, aumentou, tá acima do percentil 99 em um aumento agudo, né? Porque antes era normal. E segundo DPO, baixa um pouco, mas ainda tá aumentado. Ou seja, eu tive um aumento de troponina no período perioperatório. Será que é um infarto? O paciente já infartou 3 anos atrás. Será que ele tá infartando agora? Eu tenho que repetir CAT, etc, etc. Então, o que fazer frente a esse aumento de troponina? Eu trato como infarto, então lembra, tem que lembrar da aula da gente. Quando a gente pega a troponina ultrassensível em pós-operatório, 60% dos pacientes vão fazer algum grau de aumento de troponina. Ou seja, a maioria dos pacientes. Óbvio que não são 60% dos pacientes que estão infartando, senão a gente não indicava cirurgia para ninguém, né? Imagina, você discutindo com o paciente, olha, a chance do senhor ter um infarto no pós-operatório é maior do que ficar de boa. Óbvio que ninguém ia querer se operar, né? Então, o que eu tenho que discernir aqui é se é um infarto perioperatório, que é uma coisa grave, que pode ter mortalidade de até 40%, 50%, ou se é um aumento desses, entre aspas, isolados de troponina no pós-operatório. Então, eu tenho que ver aqueles critérios da diretriz para ver se preenche critério ou não. Quais são os critérios? Eu tenho que ter obrigatoriamente aumento de troponina, e esse aumento de troponina tem que ser dinâmico, né? Ele tem que ter aquela variação de pelo menos 20%, né? Tem que estar em queda ou em ascensão. Esse paciente tem, né? Tinha uma dosagem normal, tem uma segunda dosagem aumentada, variação de maior do que 20%, acima do percentil 99. Associado a isso tem que ter algum desses três. Sinais ou sintomas compatíveis com isquemia, tipo dor torácica típica e tal, não, esse paciente não tem. Alterações de eletro muito sugestivas, aí não conta. Fez um infrazinho de ST ali em V5, V6, isso é bem inespecífico. Aqui eu vou querer alterações mais sugestivas mesmo, tipo onda Q patológica nova, supra-ST, ou inversão de onda T bem feia, assim, com onda T simétrica, sugestiva. Não, o paciente não tem, ela está mantido. Ou alteração segmentar nova ou presumivelmente nova no eco. Por que presumivelmente nova? Porque às vezes o paciente não tem eco prévio. Então eu não vou poder confirmar com certeza que é nova. Mas eu vou presumir que deve ser nova, porque o paciente está com aumento de troponina, estou suspeitando daquilo, enfim. Então nesse caso, não tem esse critério. O que é que eu posso fazer? Pedir o eco, né? Pedir o eco. O eco transtorácico é um ótimo exame nesses casos. Então foi pedido o eco e não mostrou nenhuma alteração de contratividade segmentar. Ou seja, preenche critério, não preenche critério de infarto. Não preenche critério de infarto. Quer dizer que essa troponina não teve importância nenhuma, Eduardo? Não, tem importância porque a gente sabe que quanto maior a troponina no pós-op, pior o prognóstico de forma geral, mas não preenche critério de infarto. Não preenchendo o critério de infarto, a diretriz bota, é classe 3, está contraindicado. Eu não devo tratar aumento isolado de troponina com antiagregante, anticoagulante, indicar CAT, nada disso. Então, aí é meio cartesiano. Eu peguei esse aumento de troponina, não sei se é infarto, não sei se não é, faço os critérios. Não fechou o critério de infarto, acabou. Não fecha o critério de infarto, eu vou tratar como aumento isolado de troponina. Ou seja, eu vou só acompanhar, não vou fazer nenhuma